Já se faz mais uma edição do nosso Reviva Talk, hoje com ele, diretamente de Portugal, Elvis Tavares, que está aqui com a gente aqui. Que bom te ver, cara. Eu achei que a gente não ia se encontrar tão cedo. É um prazer também meu estar aqui. Você deu sorte que eu vim ver meus filhos aqui e teve essa oportunidade. Hoje morando em Lisboa, em Portugal, mas teve a graça de estar com a gente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E claro, né, a gente fisgou ele para passar um momento com ele contando um pouco da história. Muito bom. Para quem não está lembrado, ligando o nome à pessoa, Elvis Tavares é compositor de vários sucessos, vários. Mas eu acho que o que mais marcou de todos foi Não Há Barreiras, com Álvaro Tito. Isso. Aí daí desencadeou, cantou com vários cantores. Abriu as portas, né? Cristina Mel, Isso. Aline Barros, Vitorino Novo Silva. Som, Vitorino Silva, Ed Wilson e tudo. Aliás, vamos começar falando dessa parceria com Ed Wilson. O Você cara não que perguntou isso, a gente esqueceu, que tinha, né? que tinha um carrão, né? Sim. O Roberto Carlos disse que ele tinha um carrão. Isso, olha quem chegou de repente, Roberto Cadão. Olha, lá fora, um corre com os brotos do lugar. Era o Ed Wilson que acabava de chegar. Olha, o carrão era do Roberto. O carrão era do Roberto. Isso, E aí, Jovem como é que Guarda. foi sua... Conheceu o Ed, você já conhecia ele? Conhecia a história, o trabalho dele a gente conhecia, né, admirando o potencial dele como compositor, um excelente cantor. O Ed era gago, cara. O Ed era gago e cantava, o Nelson Gonçalves também era gago, né? Bêbado anda de bicicleta e não cai, então é mais ou menos por aí. Então o Ed, assim, eu tinha um fascínio pela forma que ele compunha e tal. Um dia, conversando com ele, ele era muito acessível. Então, conversando com ele algumas coisas, e eu me apresentei, falei o que eu fazia, e sugeri, falou, claro, tem o maior prazer e tal. Começou. Aí a primeira música foi até... A primeira música que a gente fez junto, uma música romântica, que o Ed era um cara romântico, né? Foi mais que perfeito, uma música que o Álvaro Tito gravou. Eu vivo, eu amo falar, chamar você de meu amor, esse sol que brilhante, que nunca vai se pôr, e por aí afora. Olha só, mas falando em Jovem Guarda, não foi saído. O Vanderlei Cardoso isso, ele gravou o Caminho, o Coração de Carne. É que ele gravou o Caminho de Viver também depois, mas ele gravou primeiro o Coração de Carne, uma historinha engraçada, que eu passei a música pro Vanderlei com uma fita cassete, e nessa época os compositores já começaram a usar o CD para gravar a música para os autores e mandar. Sim, quando eu falei isso pro Ed, quando eu coloquei a letra nessa música, a música é minha do Ed Wilson, ele falou assim pra mim, você mandou fita cassete, ele não vai ouvir. Aí eu fiquei preocupado, falei, então dançamos, né? Aí passou um tempinho assim de curiosidade, mesmo assim eu liguei pro Vanderlei, eu que levei a fita pra ele, falei, Vanderlei, é o Elvis Tavares, então, opa, tudo bem? Assim, sem pretensão nenhuma, que eu liguei pra ele, você lembra que a gente mandou uma fita pra você e tal? Aí ele falou assim, peraí, cara, você não ouve rádio, não? Aí eu falei, como assim, não ouve rádio? Sua música é minha música de trabalho, tá tocando a melodia direto no Coração de Carne. Aí foi isso, essa história é engraçada, interessante, e a música ficou muito legal na voz dele. Ficou. E ele fala, se dá um testemunho tão bonito muito na letra. Muito bonito. E diz que a música combinou, né, com a história com ele, dele, que tinha um coração de pedra. Isso, que Ezequiel, né, esse Ezequiel que fala isso. Coração de carne, lhes darei um coração de carne, te darei o coração de pedra. Eu tinha isso na mente, falei, isso da música. Aí isso ficou na minha cabeça um tempo. Quando o Ed mandou pra mim umas 8 músicas, né, pra eu botar música, né, pra botar letra, desculpe, quando eu ouvi Coração de Carne, eu falei assim, coração... Foi incrível. Na hora que eu ouvi a música, a melodia, eu falei assim, Coração de Carne. Aí deixei ela separada para depois fazer letra. Entrando numa outra questão Sim. aqui, dentro desse tema, o quanto é importante inserir trechos bíblicos em letras evangélicas? Porque é música evangélica, é o que você falou, a tua pergunta já tem a resposta. A música evangélica vai falar de evangelho, o evangelho são as boas novas. O evangelho não tem só no Velho e no Novo Testamento, no Velho também aponta para, né? Claro. Então tem o evangelho ali também. E se a música é uma música cristã, se você vai falar de Cristo, a palavra de quem que você vai usar? De Maomé? Vai usar a palavra de Cristo. E onde está a palavra de Cristo? Na Bíblia. Então a Bíblia tem que ser a fonte, tem que ser ali o seu o lugar que você vai captar essas coisas para passar. Tem que ter cuidado, que não é a mesma coisa que fazer música popular, porque a Bíblia ela não permite, na minha opinião, ela não permite licença poética. Você não pode viajar na maionese fazendo música evangélica. Daí que vem os erros teológicos. Porque a pessoa quer criar uma coisa que já está criada, que Deus falou que é assim, você fala, é assim, aí você dá uma enviesada no negócio, vai falar besteira.
Você tinha uma coluna em que você tratava de erros teológicos em músicas, em hinos. Eu apontava algumas. Alguns. Era tipo um podcast, né, que eu fazia. Na realidade, eu fazia com o Gustavo de Moraes, o nosso querido Gustavo de Moraes, locutor, excelente locutor. E porque ele trabalhava na melodia, né, tá licenciado por causa do acidente, né, no escape que Deus deu a ele, foi fantástico, aproveitando aqui. Um abraço, Gustavão. Opa! Então, assim, ele tinha um programa na melodia e tinha um programa também na Rádio Piabetá, na Baixada Fluminense. E a gente conversando, ele queria incrementar o programa e veio essa ideia de eu falar alguma coisa, fazer um comentário e mandar pra ele de Portugal, por isso que ele falava, direto de Portugal. Aí eu falei, tu acha que é legal falar isso? Vamos falar, tá bom. Aí eu comecei a pegar algumas músicas que a gente ouve assim, me fazia mal o que eu ouvia, porque, poxa, não é isso não, tá errado. Por exemplo, fala de uma aí, cita uma aí. Vou lembrar mesmo que eu falei lá, que é o que vem na cabeça agora. Aí a gente tá contando a história, por exemplo, da música Vencendo Vem Jesus, ou Glória, Glória, Aleluia, que a origem dela é lá no limiar da Guerra Civil Americana, 1861 a 65, 64, 65, durou esse tempo aí. Então tinha um soldado chamado John Brown, que ele era calvinista, era cristão, era crente, né, evangélico, e ele saía com os filhos em luta, já quando encontrava o inimigo ele matava, ele já saía ceifando a vida dos caras porque ele entendia que era uma missão de Deus que ele estava cumprindo. Ele saía assim mais ou menos como eu falei hoje com o Lady News, era como se fosse mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções, os irmãos macabeus, né, que tinha o pai e os filhos saíam lutando para libertar Israel lá do jugo, né, e tal. Então aí o John Brown fazia isso, só que não era uma coisa, diante da lei não era uma coisa legal, ele está fazendo exercício das próprias razões, né, no Brasil, por exemplo, esse é um crime no Código Penal. Então ele foi julgado, foi condenado e enforcado. Só que ele tinha a galera que admirava ele pelo que ele fazia isso, né? E o pessoal marchando indo para as trincheiras, o pessoal, certa vez, os soldados ficavam cantando assim, John Brown, o nome dele, cantava assim, o corpo de John Brown se desfaz na sepultura, o corpo de John Brown se desfaz na sepultura, o corpo de John Brown se desfaz na sepultura, sua alma está marchando. Essa é a origem da música. Então um pastor estava em casa, estava com uma letriz, uma escritora, e a tropa passou justamente cantando essa música. E o pastor, incomodado com essa letra, porque estavam cultuando um cara sanguinário, né, que muitos atribuem até o surgimento do terrorismo nos Estados Unidos, atribui a ele, tem gente que atribui a ele. Olha! A John Brown. Embora os que eram defensores dele não pensem dessa forma. Então o pastor, ouvindo aquele, chegou para essa escritora, que o nome dela você vai ver hoje nos créditos da música Vencendo Vem Jesus. Ele falou assim, irmã, você não pode botar uma letra decente nessa música? E daí que vem já Refúgio, a Glória Eterna, Jesus Rei dos Reis, foi o que ela escreveu. Essa é o que a gente canta aí. Agora, o que é a Efrata e por que esse nome? Bom, Efrata Music é uma editora que a gente criou no começo dos anos 2000, porque eu já compunha lá desde o começo de 80, e nós compositores evangélicos no Brasil, principalmente no Grande Eixo, no Rio, São Paulo, a gente sofria muito porque não respeitavam os direitos da gente. Os donos de gravadoras, né, alguns entendiam que a gente não tinha direito a ganhar nada. O próprio cantor, ele não ganhava, geralmente nem tinha contrato, às vezes era uma coisa tácita. E o cantor, como ele ganhava dinheiro com isso, para sobreviver, que muitos vivem disso, ele vendia, ia na gravadora, pegava 40% cada peça de LP, ia vender e depois pagava o restante, os 60% ao dono da gravadora. Imagina os compositores que não tinham nem esse acesso até o dono da gravadora. Então, às vezes que a gente ia tentar para conversar, nós éramos chamados de mercenários. Mercenário é aquele cara que vai atrás de dinheiro assim, dinheiro não tem direito. É um dinheiro sujo, né? Isso é mercenário. A gente estava indo atrás do direito que está na Bíblia, que você tem, aí daquele que não paga com direito a pessoa que tem o direito, o trabalhador. Está na Bíblia isso, gente. Então vale para uma coisa, não vale para outra, né? Então daí surgiu, eu quis dar uma formatada, vamos dizer assim, nessa questão, principalmente questão judicial, legal, né? E alguns compositores, a gente acionou algumas gravadoras na época, ganhamos algumas ações, compositores que nunca viram dinheiro, falaram, que isso, que dinheiro é esse? Falei, a gente ganhou, né? A gente acionou a justiça, legal. Entendeu? Como, por exemplo, o Enoque Alves de Melo, que já faleceu, né? Falar nisso, faleceu o Mário Fernando. Ontem ou hoje eu vi a notícia, o grande que fez Faraó, a Deus da Chile, né? Vários sucessos da Chile. Vários aí, contas com o Cassiano também ele tem. Então ele faleceu anteontem ou ontem, me mandaram para mim essa mensagem.
Mas o Enoch... E o Enoch tinha também umas obras com a gente, nós fomos brigar, né, na justiça por uma obra dele, e ele recebeu um dinheiro que ele não imaginava Poderoso receber. ele é dele. Poderoso ele é, tem vários dele aí. Mas Poderoso ele acho que foi a mais famosa, eu acho. Foi porque o Saulo Nogueira que gravou, né? Fez sucesso com o Saulo Nogueira, né? Poderoso. Jesus fez a promessa, tinha a voz assim postada, tem ainda que tá vivo. Então, são essas questões que a gente fez. Muita gente ficou surpresa quando a gente... Foi legal o resultado que isso deu desse trabalho que a gente fez. E Efrata significa frutífero. A ideia nossa é querer frutificar na vida dos compositores. Aquele que estava seco Entendeu? ali, Isso, não tinha isso aí, nada, justamente. a dar fruto. Isso aí. Daquilo que ele havia Esse era o semeado. nosso trabalho. É o nosso trabalho com a editora. Hoje um pouco menor, porque acabou os suportes físicos, acabaram. Você não tem LP, não tem CD, você só tem o Difícil digital. contabilizar hoje, né? Registrar, saber quanto... de Mas é muito pouco. visualização. Essa questão da visualização é muito complicada. E nas plataformas digitais você até sabe, mas o valor que se paga é muito pequeno. É muito inferior ao que se ganhava com a venda de CD. Para os empresários deve ter sido bom. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo fora da igreja, no métier da música evangélica. Roberto Carlos nunca fez tanto show na vida dele, tirando os anos 70 que ele fazia muito e tal. Mas depois que ele se consagrou, ele fazia lá o da Globo, final do ano, e um ou outro show ali e tal. Ele estava indo para tudo quanto é o Brasil, já rodou o Brasil inteiro, rodou a Europa inteira, fazendo show, a América Latina toda fazendo show toda hora. Por quê? Aquela fonte do 1 milhão e poucas cópias, 2 milhões no final de ano do público cativo dele que comprava, acabou, não tem mais isso. Ele tem que repor esse dinheiro. O Erasmo também aí, bem já, né? Só caiu um dia desse no palco, aí se machucou fazendo show, porque é aquela idade já que o cara tem que ficar em casa desfrutando do que ele trabalhou, né? Verdade. É verdade. Mas assim, gente, estamos aqui com Elvis Tavares, um abraço, Deus abençoe vocês. Curtiu a gente aí, um programa massa. E Elvis Tavares vai mandar um alô pro pessoal do Reviva aí, que curte as suas músicas, nem Poxa, igual eu. Não sei, mas assim Eu mesmo. não sabia, gente, depois que eu conheci o Elvis, eu conheci e falei, essa música é dele, essa música também é dele, e essa também é, e essa também é. São muitos sucessos, gente. E aí eu comecei a admirar mais ainda. Isso que você está falando, eu senti isso na pele. Como que eu senti isso na pele? Porque a gente cresceu numa determinada denominação dizendo que, enfatizando muito que você tinha que ganhar almas para Cristo. Né? Isso é uma verdade, né? Então eu fui crescendo e tal, mas eu não lembro, até então, na época, uns anos atrás, que ficava isso na minha consciência, eu lembro de ter falado, a gente fala e tal, mas não lembro da pessoa, aquele que as pessoas chamavam de meu filho na fé, né? Que eu não aconteceu isso comigo. E eu fiquei num dilema, pensei, meu Deus do céu, será que você não sofreu uma pena divina porque eu não tenho uma pessoa que eu fui lá e depois falei assim, esse aqui eu que levei ele, que não sou eu, quem leva é o Espírito Santo, a gente não leva ninguém, né? É isso aí. Mas aí, um dia eu estava no escritório e chegou lá o Claudinho Maciel, com a galera que faz música com ele, esqueci o nome do rapaz lá agora, e tinha um quadro na parede do disco Não Há Barreiras, do LP. O LP Não Há Barreiras tá lá tinha no escritório da gente pregado na parede. Ele veio, entrou assim, tá todo mundo conversando, minha esposa atendendo algumas pessoas, e eu tava do outro lado do escritório, na outra parte, assim. Aí eu só ouço ele falar assim, ele veio, me cumprimentou, Elvis e tal, tudo bem, tá, vamos sentar aí. Daqui a pouco eu ouço ele falando assim, peraí. Ele olhou pro disco na parede, esse Elvis aqui é aquele Elvis Não Há Barreiras. Aí ele me deu um abraço, assim, chorando, falando que tinha voltado, por exemplo, essa música. Aí eu falei, obrigado, senhor, agora eu entendi a mensagem, não me preocupei mais com isso. Porque se eu não estou lá, a música está fazendo a missão. As nossas músicas, a música que eu falo dos compositores de música cristã, né, a função dela é essa. Antigamente a gente tinha um hábito, e tenho certeza que você também, que era Estamos chamando de velho, estamos chamando de velho, só porque eu tô com barba branca. Pegar o disco ou o CD, o encarte, e ficar lendo ali o compositor, quem tocou na guitarra, quem foi o arranjo, quem foi o estúdio que gravou e tal. Hoje com o Spotify, com o plataforma digital, não tem isso. Você ouve a música e acabou. A única coisa que tem o dispositivo no Spotify, quando tá o nome da música, você desce a tela e embaixo tem os créditos da música. Você só vai ver lá, geralmente, o nome do compositor e a gravadora, a produtora que é dona do fonograma, que detém o direito. Só isso, não vai ter quem tocou, isso aí não sabe onde gravou, em que ano foi. Não sei se isso vai avançar. Até onde eu sei, por exemplo, Spotify nunca teve lucro com música nas plataformas digitais. Um tempo atrás a Spotify investiu em perfume para ver se conseguia ganhar dinheiro no lado e injetar porque está prevendo para o futuro, que a música digital vai dar dinheiro, mas
Não, eu não fiquei muito satisfeito. É bom pra muita gente, você paga 20 e poucos reais, sei lá quanto, tem um universo de música no teu ouvido lá. Mas pro artista... Também é confortável, você tá em qualquer Confortável, lugar, em qualquer situação. Não precisa comprar o CD, vai ter que tocar, botar em algum lugar para tocar, não. No celular, como a gente está fazendo aqui, não tem nenhuma câmera de TV aqui, nenhum iluminação, né? Não tem nem cameraman, não tem nada. A gente tá falando no celular por causa do recurso, da tecnologia. Deus permitiu que a inteligência do homem chegasse nisso. Valeu, manda um abraço pro pessoal do Reviver que curte você e nem sabe que curte você. Pessoal, obrigado por vocês me curtirem sem saberem quem eu sou. Um abraço para todos vocês. Continue aí. Eu vou colocar aqui espalhando aí essa nova o seu endereço digital aqui nas suas redes sociais. Tá bom, tá bom. Tá bom, um grande abraço, Deus abençoe a vocês todos. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau. Chame Jesus.